Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós pregamos uma mensagem no domingo sobre a série que está passando de Gênesis, e Deus colocou uma palavra abençoada no meu coração. Aprendemos no domingo os nossos 5 maiores inimigos que nos afastam da presença de Deus. Vocês lembram quais são? Não, desejo pelo proibido, o medo do que possa vir a acontecer, a transferência da culpa, da responsabilidade. E se você não lembra todos, eu também não lembro agora. Eu quero incentivar você a entrar lá. Aquela mensagem de domingo é uma mensagem que todos nós devemos ouvir ela pelo menos uma vez cada 15 dias, ou uma vez por semana. E eu quero dar continuidade hoje, mostrando para você. O tema da mensagem está lá na página da igreja, é a inocência, voltando à inocência do primeiro amor. E hoje eu quero falar sobre a dinâmica da tentação. Como é que o diabo age para nos afastar da presença de Deus. Se você entender essa mensagem hoje e aplicar na tua vida, você vai avançar como você nunca avançou, e nunca mais você vai cair nos laços que Satanás tem armado. Gênesis 3, versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Diga amém. Misericórdia. Coloca a mão no seu coração. Fala: Senhor meu Deus, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir a sua voz. E fala aquilo que eu preciso, e não aquilo que eu quero. Em nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento. Felipe, solte aquele vídeo para nós. Apaga as luzes, por favor. 1 minuto e 50 de vídeo. Vem aqui. Pode aumentar. Quer um pedaço? Pensei que Deus tivesse falado que não se deve comer do fruto de nenhuma árvore do jardim. Não foi isso que o pai disse. Podemos comer de todos os frutos do jardim. Só não podemos comer daquela árvore ali. Mas será mesmo? Duvido. É claro que vocês não vão morrer. Não? Deus sabe muito bem que quando vocês comerem desse fruto aí, seus olhos é que vão se abrir. Sim, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eva! Você... Amém. Glória a Deus. Pode acender as luzes, por favor? Não sei se vocês repararam, a cobra
não estava falando, ela estava agindo na mente de Eva. Você pode perceber que a boca dela... Então aqui nós vemos a primeira manifestação espírita na face da terra. Uma manifestação espírita tipifica Satanás agindo através de alguém. Quem entende isso, diga amém. Preste atenção no que eu quero falar com você aqui hoje. A verdade é que nós damos muitas desculpas da nossa vida para a nossa vida não funcionar. Ninguém destrói a sua vida do dia para a noite, e também é certo dizer que ninguém reconstrói uma vida do dia para a noite. Tanto a destruição, presta atenção porque Deus está falando com alguém aqui hoje, além de mim. Tanto a destruição quanto a restauração de uma vida é um processo. Nada é da noite para o dia. Mas identificar o que destruiu a minha vida e como a minha vida foi destruída, isso aí é tão importante quanto eu reconstruir a minha vida. Eu preciso identificar o que destruiu a minha vida primeiro. Se você parar para pensar, você vai ver que o diabo, ele não é tão inteligente assim. Ele não tem habilidades de criar técnicas contra a nossa vida. Ele veio para matar, roubar e destruir, a Bíblia diz. E ele, se você reparar, ele rouba, ele mata e ele destrói sempre do mesmo jeito. Diga amém. Nós é que somos tolos muitas vezes e não aprendemos com os erros do passado. Porque você pode perceber que sempre que nós caímos, tropeçamos, você pode analisar que é na mesma pedra geralmente que a gente tropeça. E nós acabamos caindo sempre na mesma ladainha do inimigo. O jeito que o diabo faz para atacar a gente é sempre o mesmo, igreja. Ele não cria, ele repete. Diga isso comigo, ele não cria. Diga, ele repete. E da mesma forma que ele agiu com Adão e Eva, ele faz com a gente exatamente igual. Ele trabalha na nossa mente. E esse texto aqui ele nos ensina como é a dinâmica da tentação do diabo contra a nossa vida. A primeira coisa que o diabo ele faz quando ele vai tentar Eva, ele vai pegar aquilo que Deus, presta atenção isso aqui, ó, uma chave para você. O diabo ele vai pegar através da cobra aqui, da serpente, ele vai pegar aquilo que Deus disse para ela não fazer e vai aumentar, ele vai exagerar aquilo que Deus disse que não podia. Gênesis 3:1 diz assim, ó: mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha o que ela disse: é verdade o que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Já aqui na primeira pergunta, redobra a tua atenção. Eva, na pergunta de Satanás, ela já está manipulada. Ele já manipulou ela no meio da pergunta. Porque veja bem, de quantas árvores do jardim Deus disse para ela não comer, igreja? Apenas uma. Mas olha a pergunta que a serpente faz: é verdade? Ou em algumas traduções diz assim: é assim mesmo que Deus disse? Para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? A pergunta da serpente aqui já está induzindo Eva como se a ordem de Deus fosse maior do que era. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou devagar, que eu não quero nem que você se emocione hoje. Se você quiser nem aplaudir Jesus, você não precisa. Eu quero que você entenda. Eu não quero mexer com o seu emocional aqui. Eu quero que você aprenda isso, para que você avance como você nunca avançou. A pergunta correta, sem manipulação, seria o quê? É verdade que Deus proibiu vocês de comerem de apenas uma árvore que está no meio do jardim? Essa seria a pergunta sem manipulação. É dessa forma que o diabo trabalha até hoje na mente das pessoas. Você começa a vir para a igreja, por exemplo, e aqui Deus começa a falar com alguém. Você começa a vir para a igreja e ele começa a distorcer ou aumentar a direção que Deus dá para você através dos cultos que você frequenta. A pessoa começa a ir para a igreja e obedecer a direção de Deus. Pode desligar esse, por favor. Ela começa a obedecer a direção de Deus e o diabo começa a manipular, a distorcer a direção de Deus. E ele fala assim na mente das pessoas: é verdade que agora você vai ter que dar todo o seu dinheiro na igreja?
Ou ele usa alguém, como usou a cobra, para falar isso para você. Talvez no meio da tua família, lá no seu trabalho. Nossa, é verdade que agora você está fazendo a obra, você está se envolvendo com a obra de Deus, e você vai ter que ficar o tempo todo dentro da igreja. Quem está entendendo? Nossa, é verdade que agora você vai ter que abandonar todos os seus amigos. É verdade que agora você não vai poder mais sair, você não vai poder ir a lugar nenhum mais. É assim que ele usa a boca de algumas pessoas. Essas são as manipulações do diabo na mente das pessoas. E no nosso coração, olha só, se o nosso coração não estiver em Deus, nós vamos acabar caindo nessas perguntas e vamos acabar deixando o diabo manipular a nossa vida, manipular a nossa mente. E quando você se dá conta, você já está questionando, realmente não tem muito sentido isso. Realmente eu acho que é muito tempo na igreja. Realmente eu acho que é muito tempo na igreja. O papel do diabo é deixar você confuso e em crise. Eu vou repetir isso, o papel do diabo é deixar você confuso e em crise. Agora preste atenção, segunda coisa que o diabo faz. Primeiro, ele aumenta aquilo que Deus proibiu. Segundo, ele diminui as consequências da desobediência. Repara que quando Eva responde para a serpente assim: nós podemos comer sim, de toda a árvore, menos da árvore que está no meio do jardim. Aí ela completa dizendo assim: porque no dia que dela comermos, ele disse que nós morreremos. Sabe o que o diabo disse? Certamente vocês não morrerão. Certamente não vai ser tão grave assim como Deus falou. Não. Você pode ver aqui Satanás, ele querendo distorcer agora o entendimento da palavra que Deus já tinha dado para eles. Cuidado, porque eu estou pregando para alguém aqui essa noite que Deus já tem dado uma palavra para você. E você de repente está sendo manipulado por Satanás, porque pessoas estão falando algo na sua mente, e você agora já está deixando de lado aquilo que Deus falou. Alguns de vocês que estão aqui hoje, vocês têm recebido uma direção de Deus sobre algo que Deus quer que você não faça, porque ali Deus revela algo que Ele não queria que eles fizessem. Mas o inimigo, ele está tentando você diariamente, ele está dando argumentos, sabe para quê? Para enganar você. Ele está te dando argumentos diariamente para poder te enganar, para fazer você abrir mão da palavra que Deus já te deu. Deus já te deu uma direção, e a palavra de Deus não faz curva. Deus não volta atrás daquilo que Ele disse. Você não tem que olhar nem para a esquerda nem para a direita. Olha para cá. Você sabe que é com você que Deus está falando. Deus tem um lindo jardim preparado para você. Mas se você ficar dando ouvido a Satanás, você perderá a oportunidade de desfrutar de tudo que tem de bom nesse jardim. A palavra para mim e para você hoje aqui é: sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Você não entendeu? Sujeitai-vos a Deus. O que ele está falando? Obedeça a palavra que Deus já te deu. Resista o diabo, diga não para a tentação. E se você fizer isso, ele vai fugir da tua presença, porque a palavra do Senhor diz que por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que sair. Hoje é uma noite de reflexão. Presta atenção nisso. O diabo, ele tenta nos tentar de duas formas. Primeiro, ele diminui a consequência do pecado. Segundo, ele concentra os olhos de Eva na beleza da árvore. Olha Deus falando com alguém aqui. Cuidado onde você tem concentrado os seus olhos. Você está entendendo a dinâmica, a forma como o diabo trabalha? Ele concentra os olhos de Eva na árvore, e daqui a pouco, de tanto olhar para aquela árvore, quem está entendendo? Agora ele deseja comer do fruto daquela árvore. Eu vou repetir o que eu disse domingo: ser tentado não é pecado. O pecado, ele só se estabelece quando você cede à tentação.
E a serpente dizia: olha para essa árvore, veja como ela é boa. Porque o texto que lemos diz isso aqui. Veja como ela é agradável. E veja como é desejável. Escuta o que eu vou te dizer aqui, igreja. Da mesma forma que Deus veio salvar a todos, o diabo também veio para destruir a todos. Ele não brinca de ser diabo. Por isso você não deve brincar de ser cristão, de ser crente. Você está entendendo, né? Você não deve brincar de ser homem ou mulher de Deus. Você é crente, é católico também. Religião não salva ninguém. Jesus salva, dá uma glória a Deus. Eu não gosto de religião e muito menos de religioso. Não gosto. Primeiro que religião não muda a vida de ninguém. Jesus muda. Religião coloca um contra o outro, dizendo que um está certo ou está errado. Jesus une as pessoas. Então, veja bem, da mesma forma que Deus veio salvar a todos, o diabo veio para destruir a todos. O diabo, ele tem acesso a todos os nossos jardins. Ele está ao derredor, a Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. Entenda isso, não é qualquer um que ele pode. Ele está procurando, mas ele só vai pegar quem ele pode. E a outra revelação, a Bíblia diz que ele está ao derredor. Eu estou aqui, redor, derredor. Quem está entendendo? Por que você acha que a Bíblia fala que ele está ao derredor? Porque ao redor está o anjo do Senhor te guardando. Aplauda Jesus por isso. Aleluia. E maior do que esse leão que brama, tentando tragar você, é o leão da tribo de Judá. Oh, glória a Deus. Primeiro, o diabo aumenta a proibição. Segundo, diminui a consequência da desobediência. E terceiro, ele dá um novo rótulo para a pessoa. O diabo tem dado um novo rótulo para alguns de vocês. Versículo 5 diz assim, ó: porque Deus sabe, olha o que ele diz: não, certamente não morrerá. Só presta atenção. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Ele, como Deus, vocês serão conhecedores do bem. E o diabo demorou até para falar, né? E do mal. Você prestou atenção? Isso aqui é um ensinamento para nós. Olha o novo rótulo que o diabo oferece: os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. O diabo agora confunde a mente de Eva. Ei, o diabo está confundindo a mente de alguns de vocês. Até minutos atrás, Eva pensava que aquele fruto mataria, espiritualmente falando. Mas agora o diabo está dizendo que se ela comer, ela será como Deus. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Esse fruto não vai te fazer mal, ele vai te fazer muito bem. Se você comer, você será como Deus, como Ele. A serpente, ela está dizendo para Eva o seguinte: é que se você comer esse fruto, você se tornará completa e realizada. Fala, Jesus. Fala, Deus. Você está achando mesmo que você vai se realizar fazendo isso que o diabo está colocando na tua mente? Eva olhava para aquele fruto como uma desobediência, mas depois que a serpente ficou falando na mente dela, agora ela olha para o fruto como uma necessidade. O que era desobediência, o que era errado para ela, agora se tornou uma necessidade. É exatamente isso que o pecado faz com a gente, igreja. O que antes para mim era errado, o que antes eu não faria de forma alguma, agora eu sinto necessidade, eu sinto até prazer. Misericórdia, Jesus. Você não entendeu? Eu vou rasgar o verbo para você entender então. Eu preciso beber, eu preciso fumar, eu preciso dar um dois, eu preciso cheirar cocaína, eu preciso me prostituir. Quem falou que você precisa? Outra coisa que o diabo ele faz para nos tentar aqui, ó, ele mistura o bem com o mal. Isso aqui é muito forte. Versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer.
vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha que absurdo. Era a árvore que queria matar ela, queria afastar ela do propósito de Deus. Existia ali uma aliança, um propósito com Deus, mas bastou uma conversinha com a serpente. A árvore agora parece ser boa. Boa, ele misturando o bem com o mal. E não só boa, mas a Bíblia diz que agradável. Satanás, ele não perde um instante sequer para misturar o bem com o mal, para distorcer o entendimento na nossa mente. A Bíblia diz que, e vendo a mulher que a árvore era boa e agradável e desejável para dar entendimento. Satanás começa agora a dar um sentido maravilhoso, uma beleza para o pecado, uma beleza para aquilo que não agrada a Deus. Escute isso. A tentação muitas vezes vem como algo bom e belo aos seus olhos, como algo atraente. Quem está entendendo, diga amém. Se o diabo vier de chifre de rabo, soltando fumaça pela venta, com casco de cavalo, com garfo na mão, você vai saber que é ele. Ele precisa, primeiro que ele precisa te enganar, então ele vai vir como algo que aparentemente parece ser bom aos nossos olhos. Como algo que aparentemente também parece ser agradável aos nossos olhos e também desejável. Sabe, se nós pararmos para pensar nas nossas escolhas, igreja, na verdade, se nós não pararmos para analisar as nossas escolhas, as nossas decisões, nós corremos o risco de estar trocando algo podre por algo bonito e belo que Deus nos deu. Cuidado, hein? Você já ouviu falar do sepulcro caiado? Já? Bonito por fora, mas é podre por dentro. Deus está falando com alguém aqui. Cuidado com aquilo que tem te agradado. Cuidado com aquilo que parece ser bom e belo aos seus olhos. No caso aqui, Eva, ela falhou feio. Eu não consegui nem diferenciar. Que eu discerni, um pacote bonito. Ela não conseguiu sequer diferenciar um pacote bonito de um conteúdo contaminoso. Em 2 minutos de conversa, você consegue discernir. Sim ou não? Um pacote bonito de um conteúdo contaminoso. O diabo, ele sempre vai te entregar o pecado em um pacote bonito, agradável e desejável. O papel do inimigo é fazer você acreditar na mentira de que você é mais inteligente. Cuidado com aquilo que você anda pensando. Esses pensamentos podem não ser seu. Pensamento vem da mente. O nome já fala, mente para você. A mente mente. Cuidado com aquilo que você anda pensando, porque esse pensamento pode não ser seu. Pode ser um laço do diabo para roubar um jardim maravilhoso que Deus tem para você. Ele faz você achar que você está por cima e à frente de tudo, quando na verdade você está abaixo e já está fisgado. Já ouviu aquela conversinha que peixe grande não se tira da água de uma vez só, senão a linha arrebenta? Você vai dando corda para o peixe, não é assim? Você vai dando linha, vai cansando ele. Tem pescador aí não? Vai dando corda, vai cansando, e ele acha que está tudo bem, quando na verdade já está fisgado. Deus está falando com alguém. Cuidado, você já pode estar fisgado. O inimigo, ele está dando corda para você achar que você está livre, para você achar que está tudo certo. Cuidado com as vozes que você tem ouvido, hein? Você pode estar chamando Deus de mentiroso sem perceber. Você pode estar jogando fora a promessa de Deus. Você pode estar quebrando o propósito e a aliança que você fez com Deus. E o pior de tudo, sem nem sequer perceber isso. Quando Eva, ela morde aquele fruto que nós vimos ali, ela está declarando assim, Deus é mentiroso. Ela acreditou na mentira que Satanás colocou ali na mente dela. Ela mordeu, ela disse, Deus é mentiroso. Ele está escondendo algo bom e maravilhoso de mim. É isso que ela está falando. Olha para cá. Da mesma forma, quando você faz aquilo que Deus já disse para você não fazer, você está falando para Deus que Ele não sabe o que Ele fala.
Você está dizendo para ele que ele não sabe o que é melhor para você. Bastou uma sedução para que a verdade de Deus fosse desvalorizada por ela. Quem sabe eu não estou pregando para alguém essa noite que você está trocando a verdade de Deus, está trocando algo lindo que Deus tem para você por uma simples sedução barata, por uma simples carência. Deus está falando. Diga amém. Quem sabe você não está trocando a aliança, o propósito de Deus na sua vida por uma simples conversinha de uma serpente, de alguém usada por Satanás. Outra coisa, ao comer do fruto, ela estava declarando que a crença no diabo era maior do que a crença que ela tinha em Deus. Você entende isso, igreja? Ao morder do fruto, ela estava declarando: eu acredito mais do que do que Satanás está me dizendo, do que a cobra está me dizendo, do que aquilo que Deus me falou. É como se ela estivesse declarando que Satanás se preocupava muito mais com o bem-estar dela do que o próprio Deus. Ei, olha para cá, olha para mim. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus quer ver você bem. Posso ouvir um glória a Deus? Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não conheço a tua vida. Eu não estou com você 24 horas. Mas eu tenho certeza de uma coisa: não há ninguém aqui no nosso meio que não tenha uma serpente à sua volta, que vive falando na sua mente, tentando afastar você do caminho de Deus. Talvez essa serpente está lá dentro da sua casa. E a serpente, você entende o que eu estou falando aqui? Não é cobra, não é traidor, não. É alguém usada pelo diabo para impedir você de vir para a igreja. Já vai para lá de novo? Já vai para a igreja? Serpente. Certamente isso não vai dar certo. Pode analisar que em alguma área da sua vida existe aí uma serpente trabalhando da seguinte forma: primeiro, aumentando as proibições de Deus na sua mente. Segundo, diminuindo a consequência da desobediência. Terceiro, dando um rótulo novo para você. E quarto, misturando o bem com o mal. Igreja, redobra a tua atenção aqui. Pensa comigo. Eles tinham todas, a Bíblia diz que eles tinham todas as árvores do jardim para desfrutar, para comer. Apenas uma que eles não poderiam tocar. E aí eu te pergunto: onde você tem todas as árvores para comer, o que é não comer de uma, gente? Onde você tem um jardim cheio de árvore que você pode saborear, que você pode desfrutar, o que é falar não para uma só? Misericórdia, Jesus. Às vezes, sabe, as pessoas pensam: eu estou caminhando com Deus, eu estou indo na igreja e eu não posso nem tomar uma cerveja. Eu não posso nem ir numa balada mais. Eu não posso nem no portão. Você está rindo de mim? Eu não posso nem tomar uma cervejinha. Você pode, claro que você pode. Quem falou que você não pode? Eu te mostro na Bíblia que você pode. Eu mostro na Bíblia para você que você pode. Você pode fazer o que você quiser. Só não suja o nome de Deus. Só não fica falando por aí que você é homem ou mulher de Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas não bate no peito e fala que você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, e que você busca a Deus semanalmente. Não fala não. Não suje o nome de Deus. A Bíblia fala que eu posso todas as coisas, inclusive fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. É isso que algumas pessoas não entendem. Por que aquele que não vem na igreja é mais abençoado do que eu, que estou toda semana na igreja, pastor? Meu vizinho não pode nem ouvir falar de Deus. Olha o carro como anda. Olha, eu vou te falar uma coisa. Apesar, meu Deus, não sei nem porque que eu estou falando isso. Seu vizinho não pode ouvir, então ele não vai vir nunca. Ai, meu Deus. Porque apesar de não conhecer a Deus, apesar de não estar na igreja, ele não faz coisas que não convém.
apesar de não estar semanalmente com uma biblinha debaixo do braço, falando que é homem e mulher de Deus, não vem para a igreja, mas está lá e segue a vida dele reta, honesta e faz o bem. E ele já declara logo, não vem com esse negócio de Deus não. O que Deus fala? Ele tem mais prazer naquele, ou é frio ou é quente. Se você for morno, eu vomitarei você da minha boca, diz o Senhor. Sabe o que é isso? Eu tenho nojo daqueles que fingem que é quente. Que é quente, não é crente, não é quente. É muito forte essa palavra. Me diga, igreja, o que é apenas uma cerveja, uma balada perto de tudo aquilo que Deus está te oferecendo? Olha como é que estava a tua vida 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Volta aí quanto tempo for preciso. Onde você está hoje, onde você chegou. Que onde você chegou nada, Deus que te colocou. Olha onde Deus te colocou. Aonde você estaria hoje, quinta-feira, essa hora, depois do expediente? Agora você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você está querendo comparar algo podre com algo belo que Deus está propondo para você? Você está dando ouvidos a uma serpente, é isso? Quem sabe a serpente não está falando na boca de alguns amigos seus. Meu Deus. Na boca de alguns parentes seus. Na boca de alguns companheiros de trabalho. Talvez até de ministério. Porque você sabia que o diabo usa a boca de pessoa. Não sei se é de Deus, mas que fala que é de Deus. Você quer uma prova disso? Pedro andava com Jesus, passava a sombra do homem, curava os enfermos. Ele andava sobre as águas, vivia sobrenatural. Teve uma revelação tremenda. Jesus fala, quem vocês falam que eu sou? Ele levanta e fala, você é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Jesus olha para ele, pasmado, e fala, meu Deus, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Aí passa alguns minutos, anda mais um pouquinho, Jesus começa a falar da necessidade que ele tinha de morrer para a cruz. É necessário que eu vá para lá, que eu sofra isso, que eu sofra aquilo. E ele fala assim, peraí, nada disso vai acontecer. Deus não permitirá, você não precisa disso. Por favor, desista dessa ideia. Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Então cuidado para quem você está dando ouvido. Tenha discernimento de quando é uma serpente falando ou quando é a pessoa. Porque apesar de ser homem de Deus, apesar de ser um líder, apesar de ser qualquer coisa, essa pessoa pode estar sendo usada naquele momento por Satanás. Você percebe que a cobrinha lá, enquanto ela tinha as perninhas dela, ela não mexia a boca? Estava falando na mente de Eva. Quem está entendendo isso? Aquilo ali não era uma cobra. Entenda espiritualmente, aquilo ali é uma maneira figurativa de Deus mostrar para você, de alguma forma, que a cobra antes andava. E depois que ela cometeu isso, Deus lançou a maldição sobre ela e falou, agora a partir de hoje você se arrastará pelo chão. A mensagem ali é essa. Se é cobra, se não é, não tem problema. É só para você ver que ela tinha pé. Ela andava. Ela não se arrastava. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Olhe para mim, meu irmão, minha irmã. Tantas árvores de vida que você recebe na presença de Deus, não é mesmo? Tantas árvores de vida nós recebemos na presença de Deus. Tanta paz e comunhão que Deus oferece para nós. Tantas sensações boas que recebemos e não precisamos comprar, recebemos de graça. A presença de Deus, quando se estabelece, como se estabeleceu aqui na terça-feira. Quem estava aqui terça-feira? Irmãos, hoje também não foi diferente, mas terça-feira foi intenso. Parecia que Deus estava andando, parecia não estava, assim dentro da igreja. Isso tudo é de graça. Uma cerveja, um baseado, uma cocaína, uma prostituição, isso é prazer momentâneo, temporário. E você se arrepende logo em seguida. Agora a presença de Deus, o prazer que Deus te dá é algo eterno. Você experimenta um pouquinho da presença, vai a semana inteira cheio. Oh, aleluia. Olha para cá. Eu vou falar abertamente para você entender. O crack custa caro. A maconha custa caro, a cocaína custa caro, a prostituta, a bebida, a amante custa caro.
Tudo isso é muito caro. Mas de repente agora eu venho para a presença de Deus, eu tenho uma sensação maravilhosa. E não é, como eu disse, não é uma sensação temporária, como a droga, a bebida, a prostituição, mas é uma sensação permanente, eterna, satisfatória. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Não é uma sensação como a droga, que você precisa ficar voltando lá na biqueira toda hora. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Se vocês conhecem meu testemunho, sou um ex-dependente químico, me humilhava o dia todo. É uma sensação diferente, você não precisa voltar na biqueira toda hora, não. Meu Deus, o meu fornecedor agora não é um traficante, agora é Deus. Oh, aleluia. Agora eu não preciso mais ficar me humilhando para um traficante, ou para um dono de um boteco me vender fiado. Basta eu dobrar o meu, aleluia, basta eu dobrar o meu joelho, me arrepender dos meus pecados, me humilhar diante de Deus, e na mesma hora o sangue de Jesus vem, me purifica, me renova, e eu sinto aquela melhor sensação que existe. Ah, meu Deus, o maior barato e prazer que possa existir, a presença de Deus. E essa presença está aqui hoje, ela quer pegar você. Essa presença está aqui hoje, ela quer preencher o vazio que você ainda tem. Que sensação é essa, pastor Danilo? Me explica, eu nunca senti. É a paz que a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é isso? É o gozo, a alegria do Espírito Santo de Deus, o poder e a unção de Deus. E você que já sentiu sabe o que eu estou dizendo. Isso não tem preço, irmão. O diabo, ele está querendo te enganar, usando pessoas para te dizer: nossa, que vida chata que você tem, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que ser fiel. Responda para essas pessoas: isso não é nada perto daquilo que foi dado a mim. Eu tenho um grande jardim maravilhoso me esperando. Oh, aleluia. É apenas uma árvore que eu não posso, mas esse jardim aqui inteiro que foi dado a mim, eu tenho alegria. Eu não posso algumas coisas, eu não devo, na verdade não me convém fazer algumas coisas, mas no jardim que eu vivo hoje, eu tenho alegria, eu tenho paz em abundância, eu tenho cura, eu tenho salvação, eu tenho, aleluia, eu tenho fidelidade, eu tenho a presença do Espírito Santo, eu tenho a providência divina, eu tenho um Deus que me abre porta quando eu preciso, eu tenho um Deus que me salva, que me cura, que me liberta, aleluia. Oh, meu Deus. Eu tenho um Deus que sente a minha dor. Que quando eu estou triste, Ele vem e me enche de alegria, ou usa alguém para me encher de alegria. Eu tenho um Deus que enxuga as minhas lágrimas, que é presente mesmo no momento da minha angústia. Oh, meu Deus, é um Deus que abre portas quando eu preciso, e quando Ele abre uma porta, Ele disse que ninguém pode fechar. Você está preocupada? Você está preocupado achando que a porta vai fechar? A porta, quem abriu foi Deus. E vou te falar mais: se a porta fechar sozinha, pode ter certeza que uma ainda maior já está preparada para você. O que você não pode é fechar a porta por conta própria. Quem está entendendo, diga amém. Você tem um Deus presente, que fala: eu sou o Emanuel, que significa Deus conosco. Deus presente. Não tem um momento sequer que esse Deus não está com você. Não importa se eu passo pelo vale da sombra da morte, Ele promete que vai estar sempre comigo, que eu vou passar pelo fogo, meu Deus, e não vou me queimar. Eu vou passar pelas águas e elas não vão me afogar. Que é apenas então uma árvore perto do jardim que Deus me deu, igreja. O que é não poder cometer um pecado, para você entender melhor, perto de um Éden de avivamento que Deus está me prometendo que vai derramar por esses dias. O que é não poder cometer um pecado perto de um Éden de avivamento, de cura, de milagre, de poder, de unção. Não deixa o diabo te enganar não, irmão. Aleluia.
que é ser um voluntário, o que é ser um ofertante, um dizimista, o que é ser um patrocinador da obra de Deus, perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Você está reclamando disso? Você está reclamando de às vezes está difícil em casa e eu ainda tenho que ir lá fazer a obra hoje? É isso que você está reclamando? Ai, é difícil ofertar, é difícil dizimar, é difícil patrocinar a obra, é difícil, perto de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Você tem coragem de dizer isso para Ele? É Deus que te sustenta, irmão. Tem gente que fala, mas eu que não levanto para trabalhar não. Presta atenção, se arrebentar uma veinha da sua cabeça no tamanho de um palitinho de fósforo hoje à noite dormindo, você vai paralisar e babar pro resto da sua vida. Você está achando mesmo que é a força do teu braço? É Deus que te sustenta. E tudo que Ele quer é a sua fidelidade. Aqui eu não estou falando só de dinheiro não, porque antes de querer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Deus quer você. Deus não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro. É a obra dele que precisa. E se não for através de mim, de você, Deus vai levantar outro de fora, se for preciso, como tem levantado. Aleluia. Isso é um prazer, é um privilégio. Quem entende, dá glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas elas ficam horas dentro de uma empresa trabalhando. Só pensa em trabalhar. Passam horas na frente de um celular, de um computador, mas não consegue servir a Deus 1h30, 2 ou 3 vezes por semana, irmão. Você sabe o que é isso? A pessoa trabalha de dia, de noite, um pouquinho que tem tempo para ir na festa, tem tempo para responder o WhatsApp, o Facebook, mas não consegue dar 1h30, 2, 3 vezes por semana para Deus. Fala, Jesus. Pode falar, Senhor. Posso falar uma coisa para você? Satanás, ele vai tentar tirar você daquilo que muda a sua vida. Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Satanás vai tentar tirar você de perto daquilo que muda a sua vida e de perto daqueles que podem te ajudar. Ele vai usar situações, circunstâncias para você ir para qualquer lugar, menos no lugar onde Deus te quer. Porque Ele sabe que se você permanecer firme no lugar que Ele determinou para você, a tua vida vai mudar. E o que muda a sua vida não é pessoas não, é a presença de Deus, viu? Olhe para Jesus. Não importa o que aconteça, Jesus tem que ser o nosso principal alvo, nosso único alvo. Você pode se espelhar em alguém? Deve. Mas o nosso alvo tem que ser Jesus. Ai, pastor, eu olho muito para o Senhor. Amém, eu sou sua referência espiritual aqui. Glória a Deus por isso. Mas o seu alvo deve ser Jesus. Pastor Danilo amanhã pode desandar por aí. Eu sou falho. Ore por mim. Amém. Mas Jesus não falha. Jesus não falha, Jesus é perfeito, Ele nunca vai decepcionar você. Eu posso decepcionar você amanhã. Eu sou ser humano, eu sou cheio de defeito, sou explosivo, a maioria me conhece. Eu posso frustrar você amanhã, posso, mas Jesus jamais vai frustrar e decepcionar você. Sabe qual é o maior problema aqui? É que Adão e Eva, eu estou finalizando. E para finalizar, deu certo, hein, rapaz? Sabe qual que é o maior problema aqui, igreja? É que Adão e Eva, eles comem do fruto. E pasmem vocês, Deus perdoa eles. Deus perdoa eles, mas eles perdem o jardim do Éden. E a Bíblia diz que a vergonha imediatamente, você viu? Eles perceberam que eles estavam nus. A hora que mordeu, que isso, Eva? Os olhos deles se abriram. A vergonha vem sobre eles e eles são expulsos do jardim. Deus coloca anjos na entrada do jardim com espadas flamejantes girando para todos os lados, para que eles não viessem de volta. Não permita esse plano sujo de Satanás, do diabo na sua mente. Não permita que Satanás roube de você algo tão lindo que Deus te preparou. Não permita. Deus está colocando no seu coração hoje aquilo que você deve começar a fazer e aquilo que você deve deixar de fazer.
Analisa a tua vida hoje e veja como você está. Eu estou pregando aqui para você e ao mesmo tempo eu estou analisando a minha vida. Veja hoje como você está e que etapa dessa aqui você se encontra. Quem sabe você não está na primeira etapa, a etapa de aumentar as restrições. Deus diz para você: não faça mais isso, renuncia, abre mão disso, só falta isso. E você está falando: agora eu não posso isso, agora eu não posso aquilo, agora eu não posso mais nada. Não aumente as restrições. Deus já falou para você o que é que Ele quer que você abandona. Ei, eu estou pregando para alguém que você está aqui, você está reclamando que algo da parte de Deus ainda não veio, e é tudo que você mais queria, e Ele está usando a minha boca hoje para falar para você. Isso só não chegou para você ainda, porque você está preso a algo que eu já falei para você abandonar. Você me cobra que eu não escuto as suas orações, que você ora nada acontece, e não sei o que. Mas o que eu te peço? Você fez? Eu já falei, não usei ninguém para falar com você. Eu já falei no seu coração, o Senhor está dizendo. Eu falei com você diretamente. Eu quero que você abandone isso, para você saber que é Ele. Isso só não chegou ainda porque você está preso, talvez em algo que cabe na palma da sua mão, no meio dos dedos. Deus está falando assim, ó: quando você abrir mão disso aí que segura você aqui embaixo ainda, que te prende aqui embaixo, eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho preparado para você. Abre mão hoje, renuncia hoje, se liberta disso hoje, toma uma decisão. Ou você está na segunda etapa, que é tentar justificar e diminuir a consequência do pecado. Certamente eu acho que Deus não faria isso comigo. Sabe por que Deus não faz? Quando a pessoa não abandona aquilo que Ele pede, Deus ele não faz aquilo que Ele tem que fazer na proporção que Ele gostaria, porque senão a mensagem que Ele passa para a pessoa é: você pode continuar desse jeito, que eu estou te abençoando assim mesmo. E essa é uma mentira de Satanás na mente da pessoa. Ele fica assim: mas peraí, se eu continuo fumando, eu continuo bebendo, eu continuo fazendo isso, Deus tem me abençoado, então eu não preciso parar. É exatamente o que eu falei. Você está fisgado, Ele está te dando linha, e você está achando que está tudo bem. Quem sabe, meu Deus, você não está na terceira etapa. Aquilo que antes você achava errado e via como morte, quem sabe agora o diabo já não mudou até o nome disso para você. O que antes era morte e pecado, agora para você é uma necessidade. Quem sabe você não está na quarta etapa, misturando o bem com o mal. E eu finalizo aqui. Corta isso hoje. Ainda dá tempo. O Senhor está dizendo para alguém aqui: ainda dá tempo. Ah, mas você não sabe que ainda dá tempo. Não tem nada acabado, está apenas começando. Se Deus disse para, é para. Não adianta você querer insistir numa coisa que não vai dar certo. Se Deus disse que não é, não é. Se Deus disse não, é não. E se você obedecer à vontade de Deus, você não vai se arrepender. Existe um jardim preparado para você. Não troque o jardim de Deus por um desejo momentâneo. Pastor Danilo, como é que eu sei então se a vontade que eu estou sentindo, o desejo que eu tenho, é do diabo ou é de Deus? Simples demais. A Bíblia diz que o fruto, ou aquilo que o diabo oferecia para ela, era bom, agradável e desejável. Coloque para mim Romanos 12, 2. O fruto que o diabo ofereceu para ela era bom, agradável, desejável. Está entendendo? O diabo, ele gosta de copiar as coisas. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Mude a versão, por favor.
Não sedes conformados com este mundo. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com essa situação que você está enfrentando. Você não deve se conformar com isso. Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. O que é isso? Se eu estou dentro de uma situação e eu quero que essa situação se transforme, como que eu faço isso? Pela renovação da mente. O que é renovar a mente? Mente fala de pensamentos. Se eu preciso renovar minha mente, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Se você mudar a sua maneira de pensar, automaticamente a sua maneira de agir será diferente. E você terá resultados diferentes. Olha só. Pela renovação da vossa mente. Para quê? Se você fizer isso, você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para mim. O diabo ofereceu, era bom, agradável e desejável. Mas a vontade de Deus para você é bom, agradável e perfeita. Cuidado com aquilo que é desejo da carne. Isso pode ser um laço de Satanás para roubar a perfeição de Deus para você. Quem está entendendo? Diga amém. Se coloque de pé no seu lugar. Você entendeu chaves aqui importantíssimas para você avançar hoje. Talvez você está alimentando uma vontade que é boa aos seus olhos, que é agradável e desejável. Analisa ela hoje. Porque o que Deus tem para você é bom, agradável e perfeito. Eu quero orar para você. Você vai fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração.